a maneira que você vai se comportar, o que você vai fazer. Então, relacionamento difícil é um tema muito importante para ser resolvido. Deixar esse assunto claro, porque é através dos relacionamentos que você consegue paz ou a sua vida é um inferno. Se você tiver um relacionamento difícil, matrimonial, vai viver de faz de conta, vai ter uma hora que vai somatizar, quantas pessoas vão acumulando ódio, chegam a ter câncer, entre outras doenças. Diabetes, que é uma doença assim do auge agora, por exemplo. Tudo de fundo emocional. Entre outras, depressão, estresse, ansiedade. Tudo isso tem a ver com relacionamento. Eu não falo só do matrimonial. Se você tem um relacionamento difícil com os pais, por exemplo, principalmente para quem mora e depende dos pais. Boa noite, eu sou a Luciana Santos. Eu sou a Diva Rosina. Bem, vocês são bem-vindos a mais uma live. Eu sei que dá um tempinho aí no início para o pessoal conectar, para poder participar, né? E o tema de hoje vai ser relacionamentos difíceis. Por que a gente magoa muito mais quem a gente convive? Tem gente que até fala, a convivência desgasta, né? O ponto é, por que a convivência desgasta? Será que é a convivência mesmo? Então o tema vai ser esse, não só mostrando o problema, o que causa o problema, mas a gente sempre procura também mostrar uma solução. Hoje se tiver alguma pergunta no decorrer da live, sugestão de tema que vocês gostariam de falar do ponto de vista genético, Scientology, também a gente responde. Beleza, você quer deixar para eu responder? Eu tô com o notebook aqui. Se tiver alguma pergunta, deixa eu ver. Boa noite aí, Araújo, Tiago, Rosália. Boa noite, obrigada por estarem participando da live. Eu sou a Luciana Santos, aqui é a Diva Rosino. Para você saber um pouco da gente, eu tenho já 20 anos de Genetic Scientology, já fiz uns treinamentos no exterior, oficialmente eu fiz de supervisora de curso, atualmente eu estou mais na parte administrativa, inclusive a parte de público também. A genética é algo que, pra mim, e eu vejo que pra qualquer pessoa, né, mas eu entrei pra resolver uma questão rápida relacionada, eu tinha uma convivência muito ruim com a minha família na época, isso foi em 2003, então tinha problemas, depois conversava e parecia que ia ficar tudo bem, no outro dia não ficava tudo bem, não. Então é lógico que a gente acha que isso é normal, ou vai empurrando com a barriga, ou vai começando a achar que a culpa é completamente da mãe, da madrasta, do pai, de quem for. E aí começa a achar que a pessoa é tóxica. Hoje em dia se usa mais essa palavra, na época era uma pessoa chata mesmo e assim vai. Ou a gente começa a se sentir mal, inseguro, que era o meu caso, complexada, insegura, tinha medo de tudo, até de falar em público. Jamais eu faria uma live em 2003 até 2008 eu nunca faria uma live, porque eu tinha muito medo de falar com as pessoas, eu ainda estava em processo, tanto de treinamento como de melhora pessoal. Então, eu cheguei na genética por um problema pessoal, acabou que eu vi que não importa se eu ficasse muito bem e convivesse com pessoas que estão suscetíveis a ficar mal, não ia adiantar muito. Então foi onde eu decidi fazer parte da equipe e aqui estou até hoje. Então é realmente um orgulho para mim, é um dever também falar com você, compartilhar essas informações do senhor Eli Huber, a pessoa que eu respeito muito porque realmente eu mudei todo o curso da minha vida, da vida das minhas filhas, especificamente a mais velha, né, porque já cresceu, já é adulta, então o resultado foi muito bom com ela. A pequena tá sendo encaminhada também para que seja um adulto de sucesso, uma pessoa feliz, uma pessoa estável, que pai ou mamãe não quer isso, né? Então foi usando a genética que eu realmente dei um rumo totalmente diferente para minha vida. Então por isso eu faço questão de conversar com você, de orientar, de direcionar com base única e exclusivamente nos materiais de genética e Scientology, certo? A Diva também, né, que tá aqui bastante tempo, seria legal ela falar um pouquinho como ela veio para aqui, para você saber um pouco, porque
A gente troca ideia com você, mas às vezes você não sabe da gente. Quem que é Luciana e Diva? Por que elas estão aí falando? Diva também tá aqui desde 2005, né, Diva? Desde 2005. Na realidade, eu não caí aqui de paraquedas. Eu estava buscando um sentido para a minha vida, porque eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o quê e nem aonde procurar. Então foi onde que eu comecei, em muitos lugares. E eu comecei a perceber que quanto mais eu buscava esse sentido de vida, mais confuso eu ficava. Aí chegou um determinado momento que eu cansei e decidi parar essa busca, porque eu achei que não ia chegar a lugar nenhum. Porque parece que estava todo mundo perdido. Aí, mas parece que essa busca, como ela é muito profunda, você acaba começando de novo. Aí foi onde que eu ouvi falar da Dianética. Aí eu falei, eu acho que isso daí é diferente. Aí foi quando eu comprei o livro da Dianética, que é um livro, o Manual da Mente Humana, onde eu comecei a ler. E eu comecei a perceber o quanto aquilo tudo fazia sentido. Aí eu fui mais fundo, fiz a terapia. E daí, como eu vi que aquilo era muito rápido o resultado, aí eu decidi ficar com a equipe. Porque eu pensei, do mesmo jeito que eu estava perdida e não encontrava saída, eu deveria ter mais conhecimento para poder ajudar mais pessoas. Porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas vão em busca de ajuda. Às vezes a gente encontra pessoas que ajudam e às vezes a gente encontra pessoas que confundem a cabeça da gente. E quando eu conheci Dianética, eu vi que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu precisava para mudar a minha vida. E eu mudei o rumo da minha vida completamente. Hoje eu sou uma pessoa mais confiante, eu sei o que eu quero, sei onde que eu quero chegar. E uma coisa você pode ter certeza, tudo aquilo que eu aprendi, eu faço questão que as pessoas aprendam também, porque vai fazer a diferença. Exato, legal, Diva. Bom, então você já sabe um pouquinho da gente, a gente já falou um pouco em outras lives, mas é bom você conhecer quem é a Luciana e a Diva e por que a gente fala tanto de Dianética. A Dianética, na verdade, é um modo de vida. Não é algo para você ficar aí na teoria, não é algo para você só comprar um livro e guardar, não é algo para você ficar sonhando. Realmente tem a ver com como viver da melhor forma possível, melhorar a qualidade de vida, mas tem muito mais do que isso. Porque realmente é o foco e o propósito é fazer com que você se liberte de toda a dor acumulada que faz você manifestar uma personalidade que você não queria. Às vezes você queria ser mais extrovertida, mais extrovertido, mas você é completamente para dentro, tímido, inseguro. Então, quantas coisas que você tem, quantas coisas que as pessoas têm que gostariam de mudar e não conseguem, começando dela própria. Então, como uma pessoa que não mudou nem a si mesma, vai conseguir influenciar externamente. Às vezes você é uma pessoa que quer ter mais dinheiro, às vezes até o básico. Viver só para comer bem, poder viajar, às vezes não é nem uma questão de riqueza. Tem gente que tem dificuldade até para conseguir o básico, para ter uma vida razoavelmente boa. E a pessoa não consegue nem isso. Então eu não estou nem falando acima de super riqueza, de ser milionário. Aliás, quem não é milionário porque não decidiu ser, né? Eu mesma vi isso na Dianética. Nunca liguei para isso. Agora eu ponho atenção em fazer algo maior, até para ter um espaço melhor, para servir melhor. Mas antes eu não tinha um propósito maior, então isso para mim era indiferente. Mas tem gente que tem insegurança e incapacidade de fazer o mínimo para viver bem. Então, a partir do momento que você quer fazer algo e você tem dificuldades, você não consegue nem lidar com as suas emoções, com as suas incapacidades, com as suas frustrações, nem no mínimo com você mesmo, com você mesma, então você se vê que não é uma pessoa livre. Porque você não consegue se realizar em coisas do dia a dia. Tem gente que quer falar, desenvolver, falar com alguém, ter capacidade de falar com alguém, mas a pessoa é tímida. Tem gente que quer se soltar numa festa e não consegue, tem medo. Tem gente que quer comunicar com uma pessoa e não consegue, ou quer vender e não consegue, tem medo de falar. Entre outros tipos de problemas que a pessoa tem, que é com ela mesma. E às vezes a pessoa está com todos esses problemas com ela mesma, e ela procura ajudar outros, o que tá bem, a coisa mais bonita que tem é o ser humano ajudar e tá totalmente ok.
Mas uma coisa muito importante é você não se esquecer. Porque se você serve muito, é legal você se cuidar. Então, quando eu tô aqui falando com você sobre a genética, eu não tô falando daqui pra cá. Tudo que eu falo eu procuro usar, eu procuro conduzir a minha vida assim, porque eu sei que pra muita gente eu sou exemplo. Então, muita gente quer saber o que eu tô fazendo, muita gente quer saber o que deu certo. Então, pra mim, independente, assim, não pelo que as pessoas pensam, mas é importante que eu possa usar aquilo que eu falo. Então, genética é um modo de vida. Quando você conhece a genética, quando você tem um livro da genética, quando você participa, isto apenas significa que você tem ferramentas precisas, exatas, para que você viva muito bem. Se não está sendo assim, você não está usando direito. E quando aparece um problema, porque nós da genética não somos imunes a problema, tem gente que até confunde. Ah, agora vocês vão resolver todos os problemas. Lógico que não. São ferramentas. Quando eu tenho um problema, é diferente de uma pessoa, às vezes, ficar 30 anos presa no problema. Eu vou ter a emoção certa na hora certa, eu não sou um robô. Ah, não sinto, não penso. Oh, entendi, não sou um robô. E eu nem faço questão de ser. Mas eu tenho uma ferramenta para conduzir melhor as coisas da minha vida. E é por isso que eu tô aqui, porque eu sei que funciona. Né, Diva? É verdade, porque as pessoas buscam a felicidade. Uhum. E às vezes a pessoa busca a felicidade no dinheiro, no relacionamento, numa casa, num carro, até nas drogas e na bebida. Só que tudo que é de fora para dentro não traz felicidade. A verdadeira felicidade está dentro de você, é você estar bem resolvido com você mesmo, é estar fazendo algo que te dá satisfação. Porque é muito fácil você buscar o prazer imediato em qualquer coisa. Você sente bem, né? Uhum. Você compra um carro, você vai ficar feliz na hora, mas por quanto tempo? Então, tudo que é muito passageiro não te leva a nada. E às vezes as pessoas ficam em busca esse prazer imediato e acaba se dando mal, porque não vai ter sentido a sua vida. Cada vez que você consegue, perdeu a graça. Boa noite aí, Lua, Gabriele, Noé, professora Elizabeth, boa noite, Naldo também. Obrigada pela participação. O tema da live de hoje são relacionamentos difíceis. Por que a gente magoa quem a gente convive? Tem gente até falar convivência desgasta. Na verdade, não é bem isso. O que acontece é que você tem dois lados, vamos dizer assim. Você tem uma mente, certo? Tudo que você faz, a sua mente te influencia. Tudo que você diz, a sua mente te influencia. O ambiente que você mora, a sua mente influencia. As pessoas que você atrai, a sua mente influencia. Tudo está na mente. E isso não é místico, não é algo, nossa, quer ver que não é? Existe o lado analítico da mente. Essa mente analítica analisa, resolve problemas. Inclusive, se você quiser saber mais, um livro de genética é um manual completo da mente. Se você ler, estudar, você vai ver ali como funciona o seu comportamento e os dos outros. Sobre a mente analítica, que menciona na totalidade no livro Genética, o Poder da Mente sobre o Corpo, essa mente você utiliza para resolver problemas. Então, o que você vai fazer? Desde pequenininho, você arquiva as informações nessa mente. Tudo. Quando não, a dor é arquivada na mente analítica. Cor, sabor, cheiro, mas tudo. As informações da escola, as informações do jornal, as informações dos amigos, você arquiva na mente analítica. Certo? Então, é um banco de dados que você utiliza para que depois você faça uso, desfrute desses dados, conduzindo a sua vida. A pergunta é, imagina se você arquivou um monte de informação falsa. Leite com manga amarga. Hoje muita gente sabe que não é assim, né? Mas tem várias informações, outras que são falsas, assim, desta época, que às vezes você está conduzindo sua vida com base nisso. Como você sabe que essa informação é falsa? Resultado. Se você está usando algo na vida, está usando, não tem uma teoria bonita guardada ali na sua estante, está usando algo e não está funcionando, será que isso é verdadeiro? Questiona. Mas enfim, o conteúdo da sua mente analítica te influencia. Não importa de qual religião você seja, cor, credo, o que você tem na sua mente te influencia. Certo? Tudo, todo o conteúdo. E aí esse é um lado.
De repente você tem a informação de que é importante compreender as pessoas, amar o próximo, as pessoas dão aquilo que elas têm, então se elas são agressivas é porque elas guardaram a agressividade, se elas são mais felizes é porque elas guardaram mais felicidade. Então você tem um mar de informação aí, certo? E no dia a dia essas informações te influenciam. Se você acha que a sua casa deve se manter organizada e você não admite desordem, você vai ser mais organizado, isso é muito óbvio. E se na sua mente tá, dane-se se eu vivi assim, e todo o conteúdo é que se o vaso de flor tá, sei lá, num lugar que não deveria, se tá, as coisas fora do lugar que você nunca ligou, e as informações que você recebeu, e a convivência que você teve com seus pais, tutores, foi desordem, pra você tá tudo bem, você vai se manter assim, certo? Então veja, a sua mente influencia, isso é muito lógico, muito óbvio, não tem nenhum segredo em cima disso. Mas tem um outro lado seu que já não vai analisar muito, já não vai assim ponderar, já não vai levar as coisas mais assim de boa. Tem um lado seu que é dor acumulada, é porrada, é cirurgia, é perda, fracasso, toda a desgraça da sua vida. Todas as dores, desde quando você estava na barriga da sua mãe, estão todas acumuladas. E elas funcionam como se você estivesse dentro de um processo hipnótico. Por quê? Se hoje, você tem aí 25 anos, e você está num ambiente que, um exemplo, tá? A luz é branca, a sala é branca, o teto é baixo. E esse ambiente se parece com uma sala de cirurgia no passado, tudo que foi dito nessa cirurgia do passado vai se tornar um comando hipnótico agora. Exemplo, se o médico estava fazendo a cirurgia e dizendo não aguento mais, tô cansado, de repente você chega num lugar assim e começa, nossa, não aguento mais, tô cansado. Mas você não percebe, não pensa que você vai pegar e voltar assim, não, deixa eu lembrar. Gente, o que está mal na sua vida está lá nas profundezas da sua mente, que a gente chama de mente reativa, uma mente que faz você reagir. Se você pode se recordar com facilidade, então tá fácil, a mente analítica acessa, de repente você pode, não, eu bati o carro, eu tô com medo de dirigir, mas você lembra. Agora eu vou me esforçar para dirigir mesmo com medo, vai ter uma hora que você tá mais potente em relação a isso. Só que o seu maior problema não é o que você pode lembrar, é o que você não pode lembrar. O que as pessoas não podem lembrar? A hora do parto é uma dor enorme. A hora que você tá na barriga da sua mãe, cada prisão de ventre que ela teve, tossiu, espirrou, bateu barriga, tá tudo gravado. E detalhe, tudo que é dito se volta contra você quando você menos espera. Normalmente essas coisas vão se incorporando, vão ganhando força justo nos relacionamentos que incluem responsabilidade, que envolvem responsabilidade. Que é quando você tem seu filho. Gente, quantos casais que eu vi que vieram aqui, que o casamento estremeceu ou até acabou depois que nasceu um filho. Com certeza você deve ter observado, e se não observou, observe. Amigos que eu tinha que eram super cheios de vida, super alegres, casaram, aí falam, nossa, agora tá algemado, né? Não é isso. A questão é que envolve peso, responsabilidade, é uma nova vida. E as pessoas vão trazer aí a vida que teve com o pai, com a mãe, a própria vida pré-natal, e a pessoa nem sabe. E ela manifesta isso nos relacionamentos. Então entrou a responsabilidade, dá uma conectada aí. E aí vem a mente ativa ganhando força, e a mente analítica, que não é potente, que às vezes a pessoa guardou tanta informação mentirosa e falsa, aí tem uma mente analítica, que deveria analisar, ajudar a resolver o problema, não analisa, não resolve o problema, não ajuda. E aí vem o quê? A mente ativa vai ficando forte, a vida era muito mais colorida, era alegre, de repente a pessoa tá assim. Eu tenho vários amigos assim, que eram super alegres, até uma certa idade, casou, a pessoa tá mais pesada, até engordou, tá tudo... A vida tá chata. Mas o que aconteceu aí? A mente reativa foi potencializando. Entende? E eu vou dar uma pausa para falar, deixar de falar, né? Essa mente reativa todo mundo tem. Então não é privilégio de uma ou outra pessoa. Em algum momento da sua vida, essa mente reativa
vai reestimular por alguma situação, como a Luciana disse, parecida, semelhante, e vai acontecer aquilo que a gente não gosta de falar, mas a pessoa perde a cabeça e faz um monte de coisa que não devia. Só que quando a pessoa volta ao normal dela, ela se arrepende, chora, fala que não vai fazer nada e vai parar com isso. Porque a pessoa toma conhecimento, depois que faz, ela vê que fez alguma coisa estranha, mas não tem controle. Por quê? Porque essa mente reativa ela é muito forte. Ela exerce força e poder sobre o pensamento, consciência, corpo, ações e propósito. Então você vive uma vida de faz de conta. Você quer fazer uma coisa e faz outra. Tá num relacionamento legal, do nada a pessoa perde a cabeça, xinga o outro. Aí você fala, nossa, a pessoa mudou, né, Luciana? Não é que a pessoa mudou. A mente reativa, quando você começa a conviver com a pessoa, você vai começando a perceber coisas que a pessoa reage. Então, às vezes, dentro de uma família, você até sabe que aquela pessoa reage com uma certa coisa, o outro não gosta disso. Então, a família vai controlando aquilo, né? Só que este controle dentro da família, até a pessoa aceita, entende, aguenta o outro. Só que lá fora, as pessoas não vão ter essa paciência que dentro da família tem. Então, nem na família às vezes tem, né? na família às vezes as pessoas se suportam, aguentam, até que uma hora a pessoa chega por aqui e é onde que existe uma mente ativa atacando a outra, né? Exato. E é feio uma briga de mente ativa, porque uma pessoa fala para o outro coisas que machucam e um dos dois vai vencer, daí um dos dois perde o controle, o outro fica triste e aí acabou o problema. Só que apenas está começando um novo problema, porque depois dessa situação ter virado essa confusão, as pessoas não são mais a mesma, né? Um fica com um pé atrás com o outro. Aí é onde que um casamento vai acabando, um trabalho às vezes é demitido, né? Acontece muitas coisas, porque essa mente ativa, ela entra para estragar tudo, né, Luciana? E às vezes a pessoa acha que isso é normal, até fala assim, não, eu sou estressado. Não é estressado. Você está fora de controle, porque você não tem consciência, usa uma mente que não sabe o estrago que ela causa e tem coisa que não tem como reverter, né? Exato, com a mente reativa é só perda. Bom, ó, boa noite aí pra quem tá, Amélia, Rosália, obrigada pela participação. O tema da live de hoje é relacionamentos difíceis. Será que é a convivência mesmo que torna um relacionamento difícil? Difícil, né? Por que que a gente magoa mais quem a gente convive? Pode ver, às vezes você ataca muito mais quem você gosta, quem te ajuda. E você convive ali. Então, o que a gente está falando agora é sobre a mente influenciar você. Não é místico. A mente influencia de acordo com o conteúdo que você tem. A sua vida vai tomar uma direção em relação às pessoas que você vai conhecer, que você vai conviver, a maneira que você vai se comportar, o que você vai fazer. Então, relacionamento difícil é um tema muito importante para ser resolvido. Deixar esse assunto claro, por quê? É através dos relacionamentos que você consegue paz ou a sua vida é um inferno. Se você tiver um relacionamento difícil, matrimonial, vai viver de faz de conta, vai ter uma hora que vai somatizar, quantas pessoas vão acumulando ódio, chegam a ter câncer, entre outras doenças. Diabetes, que é uma doença assim do auge agora, por exemplo. Tudo de fundo emocional. Entre outras, depressão, estresse, ansiedade. Tudo isso tem a ver com relacionamento. E eu não falo só do matrimonial. Se você tem um relacionamento difícil com os pais, por exemplo, principalmente para quem mora e depende dos pais. Imagina todo dia ali, ou alguém, o pai ou a mãe joga alguma coisa que fez na cara. E o que é interessante é que os casos que chegam aqui, que é comum, já vi na minha família, já vi em vários lugares, é assim. O pai ou a mãe pega um filho mais problemático e dá atenção para aquele filho, vai lá, paga tudo, depois fica, nossa, que fulano só me traz desgostou e fala mal pro outro irmão fica com raiva e vira aquele inferno, entendeu?
quê? Então a pessoa realmente se esforça para ajudar quem ela considera que não está conseguindo se virar, mas o fato da mente desta pessoa estar perturbada, conturbada, ela acaba não sabendo nem conduzir a própria vida e fica precisando da ajuda da família. A família também, por sua vez, que tem suas culpas por coisas que fez no passado, às vezes bateu no filho, às vezes xingou, tentou abortar, fez coisas que se arrepende. Aí a mãe ou o pai tenta compensar essa falta do passado, às vezes porque trabalhou muito. Então você vê que tema relacionamento já começa desde que você está na barriga da sua mãe aí, desde a sua infância. Então, veja, se você não entende, não compreende, quais são as consequências de ter um relacionamento difícil? Você vai para o trabalho, se você leva as suas dores, você briga com esse, briga com aquele, ou engole saco desse, engole saco daquele, surta, não aguenta, tem que ficar afastado, aí tenta fugir dos problemas diários, volta aí para sua... De repente vai para uma praia, vai para onde for, o problema é que onde você vai junto, né? Onde, não importa para onde você queira fugir, você está com você. E o que é impressionante é que às vezes a pessoa foge de uma situação da família, encontra um marido ou uma mulher. Foge de encontra aqui. Então sempre está fugindo. Então é algo que, por mais que você ache que é normal, não confunda o que é normal com o que é comum. É comum que isso aconteça. Lógico que é comum. Um monte de mentes perturbadas. As pessoas não compreendem como funciona propriamente. Um monte de informação falsa na mente. Fica bem difícil resolver as coisas da vida. E aí você se conforma e fala, é assim mesmo. É assim, a gente empurra a barriga. Mas infelizmente, isso vai levar à morte. Seja num curto espaço de tempo, ou seja num espaço de tempo mais prolongado. E é perda. Não ajuda ninguém. Então, esse tema de relacionamentos difíceis é algo que você realmente tem que compreender e dar atenção. Né, Diva? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Gabriele fez uma pergunta. Gabriele. Deixa eu ver aqui, Gabriele. Quando a gente tem consciência dessa mente ativa. Gabriele, quando você tem consciência da mente reativa, seja da sua e da dos outros, primeiro você pode perceber e diferenciar o que é você e o que é mente ativa. Primeiro ponto. O segundo ponto, tem que fazer terapia. Pior que eu queria dizer, não precisa. Gente, eu tô aqui 20 anos, eu tive que fazer. E não pelo tempo, 20 anos fazendo terapia, mas existe um propósito. Tem uma hora que a sua mente reativa, principalmente com você mesmo, ela já não conecta mais quando você fez o tempo exato de terapia que é necessário. Certo? Enquanto não faz, o conhecimento vai ajudando você a controlar um monstro. Mas a partir do momento que você tem consciência, você pode diferenciar o que é você e o que é a mente ativa. Não é a mesma coisa. Tudo aquilo que você não pode controlar, tudo aquilo que quando você entra com uma ação, de repente você é pavio curto, chuta o pau lá, depois você vê, putz, olha o desastre que eu tava dizendo. Você pode ver que isso não é realmente você, isso é a mente ativa. São as dores do passado que entraram aí em cena e controlaram a situação. Então só de você saber isso, você já... Opa, olha aqui, já tá vindo um estresse, já tá nascendo uma coisa ruim em mim, vai. Então você pode controlar. Mas o que é muito importante é fazer a audição de dianética propriamente dita. Gabriele, obrigada pela pergunta. Boa noite aí para quem está entrando. Boa noite. Pode falar. Eu gostaria de falar que a mente ativa não é uma coisa assim que você não perceba. Ela pode ser leve, muito pesada. Sorrateira, né? Sorrateira. Às vezes, do nada, uma pessoa vem e te ataca e você fala, meu, mas por que você fez isso? Ah, não sei. Porque a pessoa não percebe. Aquilo vai subindo, quando ele sobe o sangue, a pessoa perde a cabeça e te ataca. Aí você fala, nossa, eu nunca esperava que essa pessoa tivesse esse comportamento. Ela era uma pessoa calma, estava tudo bem, ninguém fez nada. Mas não é que ninguém fez nada. Aquela pessoa tem uma mente e pode ser uma palavra que você falou, você pode acionar uma mente de uma pessoa de bobeira. No trânsito, né, Luciana? Quantas pessoas morrem de bobeira? Porque vai xingar o outro, vai cortar... Dependendo do que o outro tem na mente ativa, ele leva aquilo por um lado muito pessoal, né? E é onde que dá esses problemas que você às vezes não sabe o porquê, o que eu fiz, né? Mas você está sujeito a estar do lado de uma pessoa que está sorrindo e daqui a pouco, do nada, ela te atacar. Então não se espante, é mente reativa em ação. E essa mente reativa, ela
come solto. Em qualquer lugar você pode encontrar e não é privilégio de algumas pessoas. A qualquer momento uma pessoa está entrando na mente reativa e fazendo um estrago, ou na vida dela mesma, né? Ou na vida dos outros. Exato. Isso de relacionamentos difíceis é um tema que você deve dar atenção, isso é de interesse público. A gente vive em sociedade, querendo ou não. Tem gente até que já tá tão decepcionado com o ser humano que fala, prefiro bicho do que gente. Só que quem vai fabricar o pão, a comida, o cara que vai te entregar alguma coisa é gente. O pedreiro que vai fazer a sua casa, o engenheiro, o arquiteto é gente. Então fugir dos relacionamentos não vai te tornar uma pessoa bem estabelecida ou realizada. Porque a dor está aí. A decepção com os seres humanos está arquivada, está aí. Tem uma solução. Não adianta eu dizer que só saber, lógico, só de ter informação já te dá opa, olha só, mente ativa, igual eu estava falando para a Gabriela. Mas audição é necessária. A audição de Dianética, para que ela serve? É consciente, é uma terapia consciente. Não é algo que você entra e é hipnotizado, não, é totalmente consciente. Sabemos que a mente de muita gente às vezes está tão ofuscada que a pessoa nem lembra o que comeu ontem. Então tem uma técnica muito precisa, um tempo muito exato, profissionais muito bem treinados para fazer com que a pessoa possa ter uma mente que informe mais, que abra mais o conteúdo para a gente ir realmente naquilo que interessa. Como eu falei no início da live, aquilo que você não lembra, aquilo que não é fácil acessar. Porque as dores que você viveu, assim, colocaram como se fosse uma pedra em cima. Além do mais, tem muita gente que prefere, eu quero esquecer, e acaba esquecendo mesmo. E isso está lá nas profundezas da mente. Então, o auditor tem todo um treino para ajudar você a localizar esse momento de dor ou desconforto, momentos de angústia, de dor do passado, que te influenciam hoje. Infelizmente, não é porque você decidiu esquecer que a coisa não vai influenciar. O que tem de pior na sua vida é aquilo que você não lembra. É aquilo que está nas profundezas. E a Dianética ela só existe por um motivo. Para eliminar a influência que essas dores têm hoje, no tempo presente na vida das pessoas. Porque quantas pessoas fazem coisas erradas, destroem vidas das pessoas, não controlam impulsos negativos, não controlam impulsos destrutivos por causa dessa dor acumulada. Entende? Então é um assunto de interesse público, porque isso dificulta qualquer tipo de relacionamento. Imagina você casa para ser feliz, você casa para ter paz, você casa para viver com uma pessoa ali que, nossa, você adora a companhia e quando depois de um tempo isso se destrói, se desmorona. A pessoa mente, você fica com raiva, você tenta comunicar, a pessoa não quer, aí você vai ver que a pessoa parece uma mãe ou um pai aí que tem um comportamento completamente incorreto, e você também perde a paciência, e começa a fazer coisas erradas contra a pessoa, começa a mentir, e olha que inferno que vira. Pior é que isso passa para as crianças, aí passa para a sua geração futura. Aí você não resolve, aí tá com o filho hoje em dia no celular, e aí não dá atenção devida porque sua mente está assim pilhada, seu casamento é muito tenso, e a criança tá ali de alguma maneira sente, e dá problema na escola, e te traz problema de volta. Se não é assim, cresce, tem uma depressão, usa droga. Isso é tão comum acontecer, mas tem uma solução. A questão é que o tempo que você tá aí, fazendo algo sem direção na vida em relação a você próprio, a direção da Dianética é que você se liberte da mente reativa. E não é esquecer, a partir do libertei, esqueci tudo, não. Você vai acessar aquilo que carregou mesmo a sua vida, aquilo que trouxe uma dificuldade de resultados positivos na vida, acessar, perceber, controlar, e você pode ser quem você quiser ser, tendo os melhores resultados possíveis e tendo uma qualidade de vida completamente diferente da que você tem por causa da sua mente reativa no meio da sua vida aí todos os dias e você não está fazendo nada para resolver isso. Né, Diga? Quando você fala, deixa eu responder. É verdade, porque na realidade a terapia de Dianética faz você fazer as pazes com o seu passado.
para você começar a ver um futuro melhor. Porque se você não eliminar esse passado, você começa a ver a vida em preto e branco. E a vida é colorida, a vida tem vida, é um momento que você deveria viver a vida em plenitude, ser feliz, não ficar só lembrando de desgraça, falando que sua vida não vale a pena, que você não devia ter nascido. Não adianta você ficar culpando o que te aconteceu. O que é o certo é você saber como resolver esse problema, porque os problemas acontecem, você tem que aumentar a sua capacidade para resolver. Não ficar culpando ninguém, né? Exato. Porque quando a pessoa vê que a mente reativa dela tá no pico, que ela tá atacando todo mundo, tá arrumando confusão em todos os locais, a pessoa começa, porque é minha mãe, é meu pai, é isso, é aquilo. Não adianta arrumar culpado. A mente reativa é a sua vida que está gravada na sua mente, e cabe a você buscar uma forma, como no caso a Dianética, né? De resolver esse passado, porque se você não fizer nada pelo seu passado, o seu futuro não vai ser diferente. Exato. Então, você viu o tema da live, relacionamentos difíceis. Será que é a convivência? Por que que a gente magoa a quem a gente convive? Por quê? Se existe uma mente ativa, você mesmo se acompanha a live, você viu. Como que você vai estabilizar as coisas? Se a pessoa não conhece que tem uma mente ativa, se você não conhece a sua mente ativa, se você não percebeu o que você faz para resolver. E além do mais, tudo que está arquivado na sua mente vai influenciar. Infelizmente, eu não posso te dar a notícia de que, não, é só você pensar positivo. Gente, quantas pessoas, até eu no passado, fiz outras práticas, sei lá, no ano 2000, 2001, e eu tinha muito complexo, não, porque eu sou bonita, porque eu sei, no fundo você não sente. No fundo, você sabe realmente o que tá pegando. E aí você passa toda uma máscara para as pessoas. E você sabe o que você tá passando, você sabe quem você é. Pelo menos tem uma ideia. Então, por isso, não adianta fingir, não adianta, não sei, eu tô bem. Não. Se tem uma mente ativa na cena, muito difícil. Relacionamentos vão ser difíceis? Vão, não deveria. Só porque é comum, você normalizou, não deveria. Você pode ter uma vida com uma qualidade completamente diferente, muito melhor, tomar um rumo totalmente diferente da sua vida, conhecer pessoas diferentes, ter resultados diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas você já tem uma programação aí que foi criada por causa de uma dor. E muitas vezes você não percebeu qual é a sua programação. Mas observe os seus resultados. Então, se você está passando por qualquer tipo de relacionamento, e esses relacionamentos são difíceis, vem aqui, faz uma análise gratuita de personalidade com a diva. Conhece, não só com a diva, tem outros profissionais que também podem te atender. Vem conhecer, certo? Você já tem um livro de Dianética, tem uma parte de gente que já comprou, Poder da Mente sobre o Corpo. Leia, estuda esse livro, tem ouro no livro, você pode mudar completamente a sua vida, mas só de comprar o livro, eu não vou mentir. Comprei o livro, tá ali. A gente não está prometendo um milagre. E também não estamos dizendo que só de você ter o livro da Dianética você vai ter sorte. Você tem que ler. Esse universo, ele inclui fazer as coisas. E Dianética é uma ciência. Não é uma coisa que você, eu vou só decidir. Não, você tem que testar, você tem que provar, você tem que observar. Quer resultado com Dianética? Usa Dianética. Simples assim. Então você já tem o livro, é só ler. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Eu vou falar. Na realidade, a pessoa busca uma alma gêmea. E de repente a convivência faz você ver uma alma penada ali. Porque você fala, nossa, mas não é possível, aquela pessoa mudou radicalmente. Não é que a pessoa mudou. Ela é daquele jeito. Só que a mente reativa dela começou a tomar outro rumo. E se você não souber lidar com a mente reativa, a coisa pode ficar pior, né? Exatamente. Então, ficou claro? Então, percebeu, se você tem uma mente reativa, você vai reagir. Então, já aconteceu de você ter uma reação diante de um relacionamento? Qual foi o resultado? Uma reação, sabe? Aquela incontrolada que eu tô falando. Não tô falando daquela que você pode pensar, tô falando daquela que você não consegue controlar. Qual foi o resultado disso?
Por aí você já vê como a mente ativa faz com que os relacionamentos fiquem mais difíceis. Por que você magoa mais as pessoas que você gosta? Então já tem uma solução. Agenda um horário para vir aqui. O WhatsApp da gente é 11 20 94 42 14. Nós estamos aqui no Tatuapé, em São Paulo. O site é o www.janeticadobrasil.com.br, certo? O kit que eu indico para você, que é o Fundamentos do Pensamento mais o Poder da Mente sobre o Corpo, que são as bases da mente, as bases do pensamento. Para você que mora longe, é difícil vir aqui, então você pode adquirir o kit, que são as bases do pensamento. São 2 livros, é só solicitar aí pelo WhatsApp ou pelo site. Mas antes, quero saber se a Diva quer falar algo mais. Gostaria de dizer que você tomando consciência que você tem uma mente que pode acabar com a sua vida, gostaria de saber o que você está esperando para ligar e agendar uma entrevista para você ver que a sua vida precisa tomar outro rumo. Porque se você continuar batendo na mesma tecla, você vai acabar acabando com a sua vida de graça. Porque quanto mais o tempo passa, as coisas vão piorando, não vai melhorar. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Curta, comenta, compartilha a live, compartilha, interage, faz seus amigos também conhecer essas informações, porque realmente é de utilidade pública. Semana que vem estaremos aqui às 8h44 para começar. Terça-feira, sempre a gente está aqui nas lives, ok? Uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigada.